Olá, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo é porque você talvez tanto quanto eu se preocupa com segurança do trabalho. Eu sou o Mágico Renner, hoje um dos maiores palestrantes motivacionais do país, e as pessoas sempre me perguntam por que eu consigo tanto resultado nas companhias, nas centenas de companhias por onde passei nesses últimos anos. Por quê? Porque eu entendi algo muito simples na comunicação. Não adianta eu falar um monte de verdade, não adianta eu dar os maiores ensinamentos do mundo. Dale Carnegie, em como fazer amigos e influenciar pessoas, já ensina perfeitamente. Só existe uma forma de alguém fazer algo, é se ela quiser fazer. Então nós temos que ter humildade suficiente para admitir que os nossos resultados, principalmente em segurança do trabalho, só vai acontecer se nós fizermos as pessoas quererem fazer o que tem que ser feito. É assim nas vendas, é assim na liderança, é assim em qualquer tipo de treinamento, e não é diferente em segurança do trabalho, porque tratamos de pessoas, de gente. Então entender como essas pessoas funcionam é a minha especialidade. É por isso que o que eu passo para as pessoas traz tanto resultado, porque faz sentido na vida delas e cognitivamente ela entende, intuitivamente ela começa a usar aqueles sábios conselhos e soa dessa forma aqueles ensinamentos a ponto de gerar um resultado para ele e posteriormente para a companhia. Segurança do trabalho é algo muito sério. Eu sou engenheiro de Minas e sei como ninguém o que é um risco de acidente de trabalho. Eu viajo muito por estradas do Brasil afora, dirigindo muitas vezes, a grande maioria das vezes. Eu sei o que é risco de acidente de trabalho. E como passar isso para as pessoas? Bom, eu uso alguns pilares. Bom, o primeiro é, preciso fazê-las querer fazer o que eu estou dizendo para que elas façam. Isso só vai acontecer se essa ação tiver sentido na vida das pessoas. Então, como eu trato isso na prática? Eu vou te explicar como que eu trato isso na prática na minha palestra e explicando por que vem dando e trazendo tanto resultado assim nessas tais companhias por onde eu passo. Eu começo a minha palestra ensinando uma mágica. Eu sou mágico ilusionista profissionalmente há 14, 15 anos, participação em todos os programas de TV que você possa imaginar, Eliana Ratinho, Gugu, Silvio Santos, Pânico na Band, Caldeirão do Hulk, fiz o aniversário do Luciano Huck, faço pegadinhas para o programa do Silvio Santos e vários outros, isso não vem ao caso agora, mas quando eu entro mais como um artista do que como um palestrante. Por quê? Porque eu preciso criar conexão com essas pessoas, para que as pessoas possam me dar ouvido. Por que as pessoas vão me dar ouvido? Elas precisam, de certa forma, gostar de mim. Então eu já começo fazendo uma mágica, as pessoas já começam se abrindo. Nesse momento, essas pessoas pensam, não é mais uma palestra chata, desculpa, mas é exatamente esse o feedback que eu recebo dos colaboradores, das pessoas por onde eu passo com as minhas palestras, principalmente em segurança de trabalho. Então, o primeiro momento não é mais uma palestra, eles começam a se identificar, porque além de fazer uma mágica, eu vou ensinar uma mágica, mas no final dessa mágica, eu aprendi algo muito importante, porque eu explico para eles o porquê eu estou ensinando uma mágica. Porque por mais que eu seja um estudioso, um palestrante, um engenheiro, uma mágica num evento de segurança é tudo que eu poderia ensinar para eles. Por quê? Porque eles sabem muito melhor do que eu qualquer tipo de procedimento de segurança. Ou seja, por mais que eu pudesse estudar a atividade, por mais que eu pudesse estudar a operação ali da indústria daquele momento, da empresa, da companhia naquele momento, eu jamais saberia mais do que eles. Eu vou voltando na psicologia para te explicar o efeito que esse simples detalhe causa. Freud já explicava isso muito bem quando nos dizia que o ser humano é movido por um instinto, pelo desejo, pelo anseio de se sentir importante. O homem, o líder, o comunicador, eu falo isso muito, explico muito bem nas minhas palestras de liderança, o homem que conseguir fazer a outra pessoa se sentir importante, terá ela ao seu favor o tempo todo. Então nesse momento eu as faço se sentir importantes. Por quê? Porque eu digo que por mais que eu tenha esse currículo vasto, essa experiência, eu jamais conseguiria saber mais do que eles sobre o tema que eu estou lá para falar, que é segurança do trabalho. Nesse momento, eles já quebraram o gelo, já gostaram de mim e eu já os fiz se sentir importantes. Mas aí eu faço uma dúvida e eu pergunto para essas pessoas algo que não sai da minha cabeça, eu falo dessa forma. E a pergunta é, por quê? Que mesmo sabendo exatamente o que, quando, onde, como e porquê seguir qualquer procedimento de trabalho, ainda assim acontecem acidentes de trabalho. E essa é a minha pesquisa. Não existe uma outra forma de eu fazer um ensinamento virar uma atitude, ou seja, criar esse tipo de conexão, fazê-lo sentir a necessidade daquela ação que não seja contando uma história. Storyteller hoje é sucesso e estudado no Brasil e no mundo inteiro. Aí vamos antes, Jesus Cristo, o maior líder da humanidade, ou qualquer outro líder religioso,
Ele contava suas histórias e seus ensinamentos através de parábolas. Tem um sentido, o ser humano entende cognitivamente melhor uma parábola. E eu conto histórias reais, eu conto histórias como a de um rapaz que conheci em um evento de Cipate. Ele simplesmente, essa história vou resumir para você, ele simplesmente tinha que buscar o filho dele, era separado da mãe, do filho dele, tinha que buscar o filho dele no final de semana e prometeu ensinar o drible do Neymar. Eu não sei nem se ele sabia o drible do Neymar, mas ele se acidentou. Não foi um acidente grave, um pequeno afastamento, ele não pôde cumprir a sua promessa. E o seu filho se chateou muito. Nesse momento, eu conto abertamente para as pessoas que acidente de trabalho para a empresa é algo muito indesejado, porque é um número muito, muito, muito ruim, mas é só um número. Mas para a pessoa acidentada é muito mais do que um número. E eu acabo perguntando o que mais vamos precisar perder, porque infelizmente o ser humano aprende muito mais pela dor do que pelo amor ou necessidade. Mas o que será que nós vamos precisar de realmente perder momentos, de perder algo da nossa única vida que está passando, para que nós possamos tomar todo o cuidado e agir exatamente conforme sabemos que devemos agir? Nesse momento as pessoas já começam a se aquebrantar, até que eu conto uma história minha. Aí no meio dessa conexão toda, a história entra como uma flecha. Eu conto do meu risco, eu conto da minha insalubridade. Eu dirigindo mais de 70 mil quilômetros por ano, todos os anos, de carro por estradas pelo Brasil afora, porque eu palestro o Brasil inteiro. Então eu vou para um estado como o Mato Grosso, como o Pará, o estado é muito grande, não tem muito aeroporto. Eu tenho que chegar no aeroporto, alugar um carro, viajar 300, 400, 600, 800, já viajei quilômetros de carro. E quando acaba a palestra, muitas vezes eu tenho que voltar. Então, porque as pessoas podem ficar pensando, por que um mágico, palestrante mágico, vem me falar sobre risco de acidente de trabalho? Então eu mostro que o meu trabalho tem tanto risco quanto o deles. E mostro também uma história real, onde o meu pai, de 72 anos, todas as vezes que eu passo na casa dele antes de viajar, porque eu deixo as minhas camisas sociais lá, e quando eu vou buscar minhas camisas, ele me leva no portão. Ele desce 2 lances de escada do prédio onde ele mora, e pode ser de dia, de noite, de madrugada, qualquer horário, ele me leva. E eu me chateava com isso. E eu não entendia o porquê que ele fazia. Um dia, no meio dessa minha chateação, porque filho é sempre assim, infelizmente, né? Mas eu me toquei, porque num dia, no meio dessa chateação, eu arranquei o carro, ele estava no meio da rua de madrugada, às 3 horas da manhã, de pijama. Eu não estou aqui para falar de fé, de religião, mas dentro daquilo que ele acredita, ele estava com a mão estendida no meio da rua, fazendo uma oração. Simplesmente, que loucura, simplesmente para que eu voltasse para Belo Horizonte, onde eu moro, para que eu voltasse para casa com a mesma saúde e integridade física na qual eu saí dela. Ele fazia aquela oração porque dentro da fé dele ele acreditava que os anjos estavam acampando ao meu redor, que Deus ia me proteger para que ele pudesse me trazer de volta. Agora olha que loucura! Bom, essa é a minha história, me desculpa um pouco a emoção, mas eu conto essa história lá no dia, não é para emocionar ninguém. Eu conto essa história para que eles possam entender que assim como meu pai, existem pessoas que dariam tudo, que fariam qualquer coisa, para que eles voltassem para casa com a mesma saúde e integridade física na qual saiu delas. Nesse momento a ficha cai. Nesse momento eles começam a entender o que eles podem estar perdendo. E a pergunta que eu acabo essa parte de instrução da palestra, eu pergunto, se essas pessoas que te esperam chegar estivessem no seu lugar, no seu dia a dia, na sua operação, o que elas fariam para garantir que você voltasse para casa da mesma forma que você saiu dela? Nesse momento, eu termino com o meu último e consagrado número, talvez o número de mágica mais consagrado do Brasil. Posso deixar o link aqui para você assistir também, que foi o número do Qual é o Seu Talento, onde eu falei sobre sonhos, e que eu conto sobre meu sonho de criança, que era conhecer a neve. Eu não tive condição de conhecer a neve, e no final eu faço uma neve de papéis picados, muito bonito, um número muito bonito e muito emocionante, porque eu deixo bem claro que para realizar sonhos, eles precisam muito mais do que dinheiro, muito mais do que qualquer outra coisa que não seja presença. Nesse momento, eu encerro a palestra deixando essa mensagem no ar. Bom, eu só tentei te explicar o porquê tantas contratações e tantos resultados, por que as pessoas me procuram tanto para esse tipo de trabalho, principalmente quem já conhece esse trabalho. Tentei te explicar da melhor forma possível, mas eu estarei à disposição para a gente bater um papo, para a gente adequar essa palestra ao seu evento, para que nós possamos colher resultados incríveis, porque eu sou engenheiro, eu sou mágico, eu sou viajante, eu sou ser humano, eu sou filho e sei que segurança de trabalho é coisa séria. Contem comigo, muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.